Boa noite, está começando mais um programa ao vivo, diretamente aqui da casa do reality show Mulheres Criativas. Esse projeto é uma realização da Associação Cresce DF, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. E hoje aqui no meu podcast, a minha convidada especial é a Lívia Cristina. A Lívia mora no Guará, é produtora, dançarina, coreógrafa, coach e mentora de mulheres. Ela tem formação em administração de empresas e um MBA em andamento na área de gestão estratégica de pessoas. Lívia, seja muito bem-vinda nesse frio, essa mão geladinha. Que momento, hein? Mais esperado, todo mundo espera pelo podcast, né? Que bom, que bom. Um currículo bem extenso, né? Então eu queria que você começasse me dizendo já uma polêmica, porque assim, o curso de administração, não sei se você sabe dessa história, mas tem aquele estereótipo, né, de quem não sabe o que quer fazer, faz administração. E aí isso te desestimulou, você sempre quis essa área, como é que é essa história? Quase isso, na verdade eu fazia biomedicina. E aí dentro da biomedicina, ali no terceiro semestre, eu queria trabalhar, queria sair de casa, ter minha vida. E na época o curso era muito novo e a gente só poderia estagiar a partir do quinto semestre, né? Era um curso ainda novo no mercado. Sim. E aí a mãe de uma amiga era diretora do CIE, ela falou assim, não, mas no dia que você fizer administração, no primeiro semestre eu tenho um estágio para você. E aí vamos trocar de curso. E aí eu fui para administração, só que lá na infância eu já tinha, né, na adolescência, eu já tinha aquela vontade de trabalhar com pessoas. Eu queria trabalhar com psicologia organizacional. E dentro da administração, mudei de curso, fui para administração. Antes de começar as aulas da faculdade, eu já tinha os meus estágios, né, como prometido. Garantido ali. E caí direto já no estágio dentro do RH. Então, eu trabalhei com a psicologia organizacional, só que através do curso de administração. Então, eu trabalhei com pessoas, com treinamento, desenvolvimento, contratação, toda a parte da psicologia organizacional, né, dentro das empresas, mas com o curso de administração. Então, não foi quem não sabe o que quer, foi quero trabalhar logo, vamos para a administração. Legal, muito bom. E o curso de administração, a administração como um todo, ela é uma área muito macro, né? Ali dentro você aprende N coisas. Eu acho que é um dos cursos mais completos no nível da graduação que a gente tem no Brasil. Tem alguma coisa em específico que você aprendeu na faculdade, de maneira técnica, e que você consegue aplicar na sua vida diariamente? Muito. Muito, porque essa grade do curso que eu fiz, ela era muito focada para a gestão de pessoas. Então, a própria universidade, em seguida, ela montaria a pós-graduação. Então, ela já conduzia a graduação para a gestão de pessoas, né? Então, tanto a parte que hoje a gente trabalha, que eu trabalho com a gestão de pessoas, como a questão de empreendedorismo, organizar uma empresa, montar o financeiro, né? Ter essa percepção organizacional, eu aprendi dentro da faculdade, de forma bem técnica mesmo. Entendi. Legal. E essa escolha pelo MBA na área de gestão estratégica de pessoas, isso já vinha desde a faculdade? Foi uma escolha que você fez ali também quando teve a oportunidade de entrar para o MBA? Já vinha da faculdade, mas assim, eu me formei em 2011 e o MBA veio em 2016, num momento aí meio delicado. Porque eu já queria dar continuidade, e é curioso até falar, porque eu cheguei no último semestre da graduação trabalhando muito, então eu passei por muitas empresas, né, assim, trabalhando muito, já direto, com experiência, e aí eu senti que a experiência valia muito mais do que a graduação. E aí eu afastei um pouquinho dos estudos, porque estava trabalhando muito na área, mas em 2016 eu senti a necessidade de continuar os estudos, de aprofundar,
de ir para uma outra linha, né, ainda dentro dessa área, e aí eu fui para fazer a pós, para especializar e direcionar mesmo os trabalhos. Entendi. E qual que era a sua relação com a dança nessa fase, assim? Quantos anos você tinha quando você iniciou a graduação? Ai, quantos anos eu tinha, eu não lembro, mas vamos falar que ano que era, né? Tá. Não vamos entregar as idades. Tudo aconteceu em partes paralelamente. Na verdade, a dança ela já vem desde criança, né? Meu passado me entrega, é o tchan, né? Era o Bahia, que hoje já é fit dance, isso é dessa época, né? Então, eu sou dessa época que a gente tinha a dança mais presente nas festas de família. Exato. E as primas ali também era essa baguncinha. E a avó tinha lambada, né? Então, a época da lambada, minha avó costurava saia, tinha roupa, tinha todo esse contexto dançante, apesar que não tem muita gente que dança, né, na minha família. Mas eu sempre tive essa formiguinha comigo. Tá. Então, por exemplo, com 12 anos eu já estava fazendo dança do ventre. Então, a dança veio muito cedo na minha vida. Quando eu fui para o curso de administração, 2008, junto com a graduação de administração, eu comecei a dançar. Só que a dança era muito hobby. Eu queria dançar, eu queria sair para dançar, eu queria me divertir. Eu jamais pensei que a dança seria uma profissão. Eu tinha a dança comigo, mas... né, queria ser CEO de uma grande empresa. Estou entendendo que eu quero ser CEO da minha empresa. Ótimo, não tinha essa clareza na época. Então, a dança ela sempre veio acompanhando com o hobby, né? 2008, então, eu comecei fazendo aulas, participando de companhias, organizando muito evento. Só hobby. Até que 2013, a dança ocupava muito espaço, né? E eu senti uma necessidade, o mercado... Dizem que o Brasil passou por uma crise nessa época, eu tinha saído de uma empresa e estava demorando um pouquinho para me recolocar. E, coincidentemente, eu falava assim, que se eu fosse dar aula de dança, eu começaria em uma escola específica, porque na época a gente não tinha cursos de formação de professores. Então, essa escola ela tinha um treinamento para você ser professora. Treinamento de atendimento, de relacionamento com o cliente, de como explicar, porque às vezes as pessoas começam a dar aula, começam a fazer aula 3 meses e já está ensinando. Então, eu falei, não, eu tinha essa responsabilidade de fazer a coisa de forma certa. E aí abriu essa escola do lado de onde eu morava. Em Brasília. Em Brasília. A escola ela já tinha no Lago Norte e eles fizeram uma mudança e abriu no Guará. Eu falei, acho que isso é um sinal. E aí fui para lá para começar a estudar dar aula, estudar sobre didática, atendimento, treinamento. É uma franquia americana que a gente tinha em Brasília. Então lá fui estudar tudo isso e mais de 20 estilos diferentes de dança de salão. Uau! Tanto as danças nacionais como as internacionais. Ok, daqui a pouco a gente falo, fala né? um pouquinho mais sobre esses 20 estilos. Você consegue, assim, falar os 20 estilos ou você vai precisar de uma ajudinha aí com você, uma colinha? Eu não trouxe a cola, mas acho que eu dou conta. A gente pode contar. A gente vai organizando. Organizando. Mas eu já tinha conversado com você várias vezes aqui pela casa e eu percebo que você tem muito isso de... Eu senti que era um sinal, né? Você espera o sinal divino e aí você vai lá e toma as decisões. E eu já ouvi você dizer também que a dança para você recebeu isso como um dom. Sim. Divino mesmo. Por que você sente isso? Acho que talvez por não conseguir explicações científicas. Não, eu sou muito intuitiva, a minha intuição ela fala muito forte comigo. Eu sou muito sensitiva, eu sinto, de energia também. E a dança, eu não consigo me lembrar de uma fase da minha vida que eu não dançava. Sim. Então, como eu falo, já lá na infância, já era muito fácil, já era sempre dentro da brincadeira e depois, né, ver a dança. E tudo que é relacionado à dança, as portas se abrem. Então, eu já tentei sair da dança e alguma coisa me puxa de volta. Não, vou dar uma pausa aqui na dança e sempre acontece coisas que vão me trazendo de volta. Então, tá bom, já entendi. Não vou mais brigar com isso. Sim, a dança faz parte de mim, do meu estilo de vida, de quem eu sou. É um presente, uma dádiva, porque, né, muitas coisas eu conquistei através da dança. Sim. Então, ele me deu de presente. Entendi. Que lindo. E quando você fala que faz parte do seu estilo de vida, conta pra gente, assim, no seu dia a dia, como que isso impacta a sua rotina? Você dança quando você tá feliz, quando você tá estressada? É uma maneira de jogar a energia pra fora? O que você gosta de dançar em casa?
Sozinha, só a Lívia. Não danço. Não dança? Eu tava doida pra te fazer essa pergunta. Não dancei na pandemia, mas geralmente não danço. Assim, a gente já tive vários estágios. Já passei daquela fase que eu ia pra festa, eu era a primeira a chegar, a última a sair, que eu tinha que dançar todas as músicas. Que os 20 estilos começou muito daí. A gente tinha bailes, eventos em Brasília. Curiosidade para quem está assistindo, sabe quando aconteceu o primeiro baile de dança de salão em Brasília? Não faço a menor ideia. Na inauguração de Brasília, Juscelino dançava. Grande Juscelino. Se tivesse caído na prova, eu sabia. É verdade. Juscelino dançava e no dia da inauguração, à noite, teve um grande baile de dança. Eu acho Brasília não, Distrito Federal, um lugar muito dançante. Você não acha? Acho. Bailinhos para todo lado, todas as idades. E já foi mais. Já foi mais, né? Já foi muito mais forte. E eu estava respondendo outra pergunta, né? Era. Que era se eu danço em casa, não. Isso. Então eu já passei por vários momentos. Eu queria, quando eu comecei a dançar, eu queria sair para dançar. E os bailes tocavam todos os estilos. Bolero, coisa de velho, bolero tocava bolero. Forró, salsa, samba, lambada, zouk, tocava tudo. Hoje é mais setorizado. Hoje você vai ali, tem um forrozinho. Tem o lugar do samba, tem o lugar do zouk. Hoje é mais dividido. Não acontece tanto os bailes de dança de salão como acontecia antigamente. E eu queria dançar tudo com todo mundo. Então eu desenvolvi a minha dança para que eu fosse para o baile e dançasse tudo com todo mundo. Então por isso que eu tenho tantos currículos. Ah, Lívia, mas você dança isso tudo, não é especialista em nenhum, não é boa em nenhum. Eu nunca quis ser a top em alguma coisa. Eu nunca quis ser a profissional mais reconhecida. Isso eu nunca queria dançar para me divertir. Então, hoje, se tiver um estilo que eu não sei, eu tenho muita facilidade para aprendê-lo. Como aconteceu ano passado, participei de um musical, nem falamos sobre isso, eu participei de um musical fora do Brasil. Legal. E lá eu me deparei com estilos novos de dança que só se dançam lá, que não tinha no meu currículo. Então, assim, a facilidade de aprender foi muito rápido, porque eu desenvolvi um corpo dançante. Né? Então, meu corpo ele tem uma consciência corporal grande, então eu consigo aprender rápido. E qual foi o ritmo que você teve que aprender? Carolina Shegg. Que consiste em quê? Você consegue explicar? Então, se eu vou numa linha de tentar explicar assim, é parente do West Coast Swing, já ouviu falar? Da família do Soutinho. Do Soutinho, você já ouviu falar? Não. Tudo Esses bem. nomes são todos muito novos para mim. É porque o Soutinho é uma dança mais brasileira, é uma dança brasileira que foi inspirada em danças americanas. Então, o Soutinho é mais... O rock, sabe o rock, quando se dança ali... Anos alguma coisa ali, anos 60. Daí nessa família, não é. Se tiver alguém da dança, vai me entender que né? Não é isso, Tá. mas é por esse caminho. Tem aquela raiz ali... Mas não é a em mesma casal. dança. Todas as danças que eu trabalho são em casal. Já fiz balé? Já fiz balé. Mas a pessoa brinca assim, o que você dança? Eu falei, tudo que a gente pode dançar a dois. Entendi. Você já fez balé, já fez dança do ventre. Foi pra dança em dupla, um pouquinho de hip hop. Mas as danças solo. Para complementar a dança de salão. Ah, tá. Tudo bem que a paixão começou com o El Chan, vou colocar assim. Depois a dança do ventre, porque eu não sabia que existia o universo da dança de salão. Então, eu fiz muitos trabalhos com a dança do ventre na adolescência. E aí, já ali nos 18, eu vim para a dança de salão descobrir o universo mágico da dança de salão. Então, conta pra gente, se você conseguir, quais são esses 20 ritmos. Vamos aos nacionais. Tá. Forró, samba, lambada, zouk, bolero, soltinho. Acho que eu não esqueci nenhum. Tá. E aí o forró. E dentro do forró a gente tem tanto forró tradicional quanto forró eletrônico. Forró você já tinha falado. Foi o primeiro. Mas é porque são danças diferentes. Ah, tá. Dentro do samba a gente tem o samba tradicional, o clássico e o funkeado. Mas a gente tem o samba tradicional e funkeado, para dar uma separada melhor. Tem o tango, que já não é brasileiro, mas danço tango, salsa, a bachata, que são danças internacionais, e valsa, vienense, valsa americana, West Coast, jive, swing trip, Carolina Shegg, que mais? Eu nem sei mais em que número você tá agora. Eu vou anotar todas, gente. Vai lá no meu Instagram, vou anotar todas e colocar lá, compartilhe com você. Exatamente. E a gente vai bom. indo. E qual desses você mais gosta de dançar? Se é que é possível. Sempre tem essa pergunta. Tem. Eu vou te dar opções. uma ajudinha. Top 3 que você mais gosta de dançar. É porque, assim, o que acontece?
Lá todas vai ela as enrolar, não, não vou enrolar, enrolar, e não vou enrolar, responder gente. com a É porque quem me conhece sabe 93. que não existe uma resposta para isso. Tudo bem, eu te entendo. O que acontece é que aqui em Brasília eu desenvolvi alguns trabalhos com algumas específicas. Então eu tenho muito trabalho com samba, com forró, com bolero. Então são as... Lá fora eu trabalho muito com a lambada, com a bachata, com a salsa. Então depende muito do contexto, mas são todas que eu amo. E cada uma tem uma energia diferente, uma intenção diferente. Então, às vezes, exemplo, uma que às vezes você está estressado, eu quero dar uma relaxada, eu vou dançar um zouk. Mas aí se eu tô com muita energia, eu vou pro forró eletrônico, sabe? Barril meia. Depende lugares, de como assim, você está ali, o mood do dia. Da sua energia. E às vezes um bolero mais gostoso, então isso depende muito. Qual que é o mood de hoje, então? Ai, queria dançar um zouk. Tô precisando de um zouk. Ok. E qual que é o ritmo mais difícil das pessoas aprenderem? Você sente que tem uma diferença? Eu sinto que tem uma diferença, não pela dificuldade na dança. As pessoas falam assim, porque o samba é muito difícil, porque o tango é muito difícil. Eu digo que é mais uma questão cultural. Um exemplo, você costuma ouvir tango na rádio? Não. O tango, ele não está no seu dia. A música tango, você não tem o costume de ouvir. Então, aparentemente, ela parece mais difícil, porque é uma coisa que está fora da tua rotina. Mas eu digo que nenhuma dança é difícil. Nenhuma dança é difícil. E aí as pessoas falam assim, mas eu já tentei aquilo. Vamos fazer um acordo. Se você achar alguma dança difícil, você te dou uma aula de graça. Promessa é dívida. Pode me cobrar no Instagram. Pode me cobrar. Se você achar alguma dança difícil, faz aula comigo e depois você responde essa pergunta. Então, tá bom. Então, cuidado com essas promessas que estão registradas. Prometo registrado. Pode ir lá, você me prometeu uma aula de graça. Eu falei, prometo. Então, o que acontece é porque tá fora da minha cultura, mas eu acho que a dança é para todo mundo. E eu brinco assim, se você pode andar, você pode dançar. Inclusive, quem não anda também dança. Então, a gente conhece muitos projetos para cadeirantes, para deficientes, né? Então, a gente já tem um leque aí de possibilidade. Então, sem desculpas. Ótimo, incrível. Muito legal. Uma afirmativa interessante que eu já ouvi você fazer é que a dança no Brasil começou com mulheres. Sim. Conte-nos sobre isso. Sim, lá no início, né? A gente tinha muitas professoras. Maria Antonieta, Maria Rosa Poças Leitão. Então, nós tínhamos mulheres. E, infelizmente, né, nós temos uma cultura ainda machista. Eu falo que a dança ela é um retrato da sociedade. Então, porque... Não, a dança é um retrato na sociedade. Hoje nós ainda temos uma sociedade machista. Exemplo, quem é a parceira do Carlinhos de Jesus? Se a gente está falando de danças de salão, danças que se dançam a dois, em par... Quem é a parceira dele? Porque ele não dançava balé hip hop sozinho, ele foi conhecido, né? Ele dançava muito samba no pé, sim, mas ele tinha muitos trabalhos em casal. Quem é a parceira dele? Sheila Aquino. Já ouviu falar? Não. Entende? Então, e isso, quando eu comecei a dançar, era muito forte, assim. A figura masculina ser o foco dentro da dança. Então, era muito comum. Eu tenho um trabalho com meu parceiro. Se por algum motivo que a gente queira, a parceria acaba, ele era muito mais chamado para dar aulas em eventos e projetos do que a dama, né? A parceira. Então, assim, isso é uma figura que acontecia, mas existem mulheres que, ao longo dos anos, insistiram, né, batalharam, brigaram pelo protagonismo da mulher na dança de salão. E hoje esse cenário já mudou. Então, a gente tem Sheila Aquino, Sheila Santos, Lívia Cristina. Então, a gente tem, hoje, uma presença muito forte já das mulheres dando aulas sozinhas, independentes, apesar que é uma dança em casal, eu acho que a gente precisa trabalhar junto, mas hoje as mulheres já têm, sim, essa presença mais marcante. É aquilo que eu falei, a dança é um retrato da sociedade. Então, a mesma conquista que a mulher vem conquistando na sociedade, isso está se refletindo na dança também. Que bom, a gente chega lá. Sim. É um passinho de cada vez, literalmente. Exatamente. Hoje é literalmente um passinho de cada vez. Lívia, e você é uma das mulheres que faz esse trabalho e sempre buscou esse protagonismo na dança, mesmo sendo uma dança em par e mesmo o seu par sendo um homem. Sim. Como que você fez isso? No início, não foi muito fácil, porque o meu primeiro parceiro, ele sempre dava aula sozinho.
Ele sempre, então, quando a gente começou a trabalhar junto, teve que essa empatia e esse trabalho junto, tipo, agora é o seu momento. Por mais que ele desse muito bem aula para as mulheres, ele entendia que era importante esse trabalho também. E aí, da mesma forma que a gente precisa reconhecer que tem muitos homens e muitos professores que valorizam, né, essa questão e trabalham junto dentro das aulas, né, e com a figura feminina. Então, mas eu sempre tinha que, eu brincava, eu levantava o dedo, porque para ele estava no automático, né? Então eu levantava o dedo, então a minha contribuição agora para as meninas, então a gente foi construindo isso junto. Mas já encontrei, assim, já anos à frente, ouvir coisas de professores que trabalhavam comigo que ainda estavam nesse pensamento machista. Então, né, e ainda hoje ainda existe, então a gente precisa ir, principalmente se posicionando. Meninas, é fundamental que a gente se posicione, que a gente estude o que a gente vai fazer, que a gente se prepare para as aulas, que a gente tenha essa responsabilidade e principalmente respeite, porque quando eu respeito o meu trabalho e estudo, o outro também me respeita. Ok, que bom, muito legal. E em qual fase você começou a viajar o mundo dançando? Eita, vamos lá. Em 2015, eu tive, acho que uma das minhas grandes escolas aqui em Brasília foi a CIASEIJO, junto com esse meu primeiro parceiro, o Thiago Seba. Aprendi muito. E já tinha um professor em Brasília que sempre dava aula no Congresso de Nova York, que era o meu sonho, era o maior congresso do mundo na época. Eu tinha muito sonho de um dia estar naquele evento. E o Bruno sempre dava aula lá e o organizador falou, preciso de um trabalho com samba. E o Bruno... não dou conta, vamos fazer isso junto. O Bruno era muito professor de Zuki e salsa. E ele falou, a minha área não é samba. E aí, galera, vamos fazer isso junto? E a gente desenvolveu o trabalho. Foi em 2015. E a gente tinha uma aluna aqui em Brasília, que morava em Brasília e Miami. Brasília, Miami, Curitiba. E ela falou, tem uma comunidade em Miami de danças brasileiras. Né, seria muito legal, ela sempre falava. Eu falei, calma aí, se a gente vai para Nova York, vamos já fazer essa ponte. Né? Então, em setembro de 2015, nós tivemos esse congresso de Nova York, apresentando samba, não samba no pé, mas o samba de gafieira para o mundo. Foi muito importante esse momento. E, em seguida, a gente foi para Miami. Mas foi uma passagem rápida em Miami, assim, para conhecer, para entender o cenário. E foi. Dei uma aula, né, para entender o público ali, e fui embora, mas com todos os contatos e as portas abertas. Então, 2015, 2016, eu fui para fazer uma apresentação, assim, ó, bate e volta. A gente tem um show, vem e volta. Então, foi quinta, volta, domingo. 17, aí a gente já foi o primeiro congresso, né, de danças de salão ali em Miami. Então, foi bem gostoso, foi pequeno, porque a comunidade era pequena, 2017. E aí, 2018, que eu digo que foi o marco, assim, né? Que eu fui para passar um mês, estava estudando para concurso, lá, sentadinha, a bunda, estudando 12 horas para concurso. Falei, vamos tirar umas férias, né? Os concursos ainda não saíram, vamos tirar umas férias. Fui para ficar um mês e não voltei. Conta pra gente por que você não voltou. Eu não voltei porque eu acordei numa segunda-feira. Aí você sentiu? Senti, falei assim, acho que eu quero ficar aqui um pouco mais. Esse lugar combina comigo. Gente, eu senti. Tanto que no domingo à noite eu liguei para minha mãe e falei, mãe, paga aquele boleto daquele concurso que vai ser em julho. É um mês, maio, já eu volto. Minha mãe pagou. Me ligou, eu acordando, minha mãe, ó, o boleto está pago. E eu... Então, você já acordou sentindo? Né? Acordei já com isso, tipo, e se eu ficasse aqui mais um pouco? E se eu não fosse embora? E se? E se? E aí, como eu falei, né, eu sou muito de sentir. E comecei a me questionar sobre isso. Tá, mas não ir embora? O que eu faria aqui? Como é que isso funcionaria? E para eu voltar para o Brasil? E aí fui indo, só que foi na época que estava a crise no Brasil de caminhoneiros, aquela... confusão toda, aí eu, tá, mas preciso ver isso. Enfim, chegou um momento que eu conversava assim, Deus, não entendi ainda, desenha. E a situação no Brasil piorava. Então foi tudo culpa sua, porque você pediu. Eu pedi uma ele resposta. Mandou e a gente ficou aqui sofrendo as consequências. Eu pedi uma resposta. Até que eu liguei, aí eu falei, tá, a única coisa porque eu tinha casa, tinha comida, né, eu teria uma forma de trabalho, mas eu preciso voltar. E não era nada barato, então preciso ver a volta, a passagem. Liguei para a dona da agência numa sexta-feira e falei assim, então, o que eu preciso para voltar para o Brasil? Aí ela me falou assim, Lívia, pelo caos, era sexta-feira onde o evento ia começar. Eu ia ficar incomunicável sábado e domingo.
Ela falou assim, o evento, por conta do que está acontecendo no Brasil, você pode trocar a sua passagem para quando você quiser, sem custo nenhum. Aí foi E aquela antes gotinha que disso, faltava. antes disso, a informação que eu tinha que se eu quisesse voltar para o Brasil era $800, assim, né? Faz a conversão aí. E eu falei, não dá. E ela falou, você pode trocar. Eu falei, ótimo. Era a última resposta que eu precisava. Vou estender aqui mais 1 mês, 2 meses. Na segunda-feira a gente conversa. Ela falou, não vai mudar. Segunda-feira a gente conversa. Quando foi no sábado à noite, lembra? Sábado à noite, eu recebi um convite. Você quer trabalhar com a Lambada, participar de uma companhia de dança e morar aqui? Eu falei, onde eu assino? Onde eu assino? E foi onde tudo que aconteceu. Então, e aí, gente, lá fora a Lambada é muito forte. Então, quem é meu carro de chefe hoje, assim, né, dos trabalhos, é a Lambada. A Lambada. E aí, com isso, a gente foi organizando. Eu liguei para minha mãe, então, não volto. Quando volta? Não sei. Tem trabalhos, projetos. Minha mãe já viajou para fora, então minha mãe é mais tranquila, mas meu pai foi um pouquinho mais difícil para ele entender, mas né, eu sempre ia contando, que até para mim era tudo muito novo, eu não sabia como é que era. E aí, né, olha, essa é uma história boa. Você pediu histórias curiosas, lembrei dessas, hein? Conta. Muitos anos atrás, aconteceu um espetáculo de dança na Europa. A gente não tinha internet, mas acho que a gente tinha Facebook. Eu sei que eu vi eu tinha um professor de São Paulo, ele falou assim, Lívia, eu não vou conseguir ir para Brasília, porque eu vou participar de um espetáculo, um Brazuca, espetáculo Brazuca, rolou 10 meses na Europa, um espetáculo maravilhoso. E eu lembro que ele foi, eu falei, não, tudo bem, eu vi a foto e eu falei assim, um dia eu vou estar nessa companhia de dança. E é a companhia de dança que eu trabalho. Tipo assim, 10 anos antes, eu senti. Que legal. Eu falei, senti no sentido, tipo, um dia eu vou estar nessa companhia de dança. E aí, é a companhia de dança que me convidou para trabalhar em 2018, da qual eu tenho Não trabalho saiu mais. até hoje. Maravilhosa. Então, o sentir é muito... Eu estou no reality por sentimento. Eu não te contei essa história. Não. Eu entro sempre no site do Ministério da Cultura para acompanhar os projetos, Conexão Cultura, FAC, SEAC. E aí eu vi o projeto. Falei, poxa, que projeto legal para mulheres. Eu já estava desenvolvendo projeto para mulheres. Eu falei, legal, vou seguir aqui no Instagram, mas não vou entrar não. Só ver como é que vai funcionar. E aí um dia, a primeira vez que eu entrei no Instagram, você estava mostrando o quarto da CEO. E eu abri e eu vi você falando e falei, não, mas esse vai ser meu quarto. Eu pensei comigo, esse vai ser meu quarto. E aí, ao mesmo tempo, eu perguntei, mas como é que vai ser seu quarto, sendo que você não se inscreveu? Aí eu me inscrevi. E na primeira semana eu estava no quarto da CEO. Uau! Ensina pra gente a fórmula. Eu acho que é muito a gente se conhecer e se ouvir, né? Às vezes a gente sente e a gente duvida. A gente não acredita. Mas será que é? Não, não é. Mas será que é? Não é. Então, assim, é um trabalho... Eu me questiono muito como é que isso funciona. Hoje eu já estudo mais, né? Então, fui estudar PNL, fui estudar coach por conta de outro momento e fui entender, para entender mais esses processos que acontecem comigo. E a gente entender essa questão de energia, como é que o nosso cérebro funciona, de pensar positivo, de mentalizar e de visualizar aquilo que a gente quer, né? Que tudo que a gente consegue visualizar, a gente consegue realizar. E aí, voltando mais uns anos atrás, que é da minha família, o meu sonho de criança era ser aeromoça. Por que eu queria ser aeromoça? Tem pra alguma viajar ideia? Bastante? Para viajar o mundo. Eu acho que em algum momento a gente sempre pensa essas coisas, né? E hoje eu não sou aeromoça, mas tenho viajado Viajou através bastante. da dança. Sim, então. Quantos países você conhece? Só 3. O Brasil, um pouco, né? Não conheço, mas onde já estive no Brasil, no México e nos Estados Unidos. E o seu processo de imigração, ele foi tranquilo? Você sofreu algum tipo de preconceito? Te receberam bem lá? Conta pra gente. Vamos entrar nesse detalhe? Vamos entrar nesse assunto? Muito tranquilo. Mas, assim, tranquilo de uma forma que eu me surpreendo e as pessoas que moram lá, que já passaram pela imigração, sempre se surpreendem. Então, a aprovação do visto foi muito tranquila. Todas as entradas lá são muito divertidas. O lugar mais tenso dos Estados Unidos, a imigração. E para mim é sempre muito divertido, e mesmo eu falando que eu trabalho com a dança. Então já aconteceu da pessoa falar assim,
Você trabalha com o quê? Eles perguntam, né? Quanto tempo você vai ficar? O que você vai fazer? Eu falei, sou professora de dança de salão, de capoeira. Eu falei, então. Aí eu falo das danças que eles conhecem. Salsa, zouk. Na última vez o policial americano falou assim, nossa, mas você deve dançar bem, né? Gente, que tipo de pergunta a imigração faz? Aí eu falei, danço. Aí eu já tinha visto que ele tinha carimbado. Eu falei, então, o que você acha de você dançar comigo? E entrei na brincadeira com ele. Desafiando a polícia americana. Entrei na brincadeira. Mas eu já tinha visto que ele já tinha carimbado. Aí ele, eu não moro aqui. Eu falei, então, muito obrigada. Pega meu pai, tipo, deixa eu... Beijo. Beijo, tchau. Mas teve uma vez que a Polícia Federal não me excluiu, mas eu tava com muito medo, assim. Eu tinha levado coisas do Brasil que tinham me pedido e eu tava com medo. Que coisas, Lívia? Não, eu tinha uma amiga que é professora de capoeira e ela me pediu malha. Nossa, ela me pediu malha mesmo, porque lá não tem. E eu levei 23 quilos de malha. Nossa. Então eu levei uma mala de malha para ela costurar a calça. E eu, assim, o medo. Ela falou, essa menina tá contrabandeando tecido, assim. E aí teve uma vez que ele falou assim, eu falei, não é possível que ele não vai falar nada. E no finalzinho ele falou, nossa, que cabelo legal. Eu falei, então, obrigada. Tchau. Então sempre tem alguma história ali de imigração no pior contexto. Eu tenho amigos que já tiveram, amigos que estavam indo para o mesmo evento, que eu para fazer a mesma coisa junto comigo, tiveram problemas na imigração, mas graças a Deus eu nunca tive. Com relação ao preconceito, sempre fui muito bem recebida. Mas, verdades vamos falar, eu cheguei a ouvir de brasileiros. Nossa, se eu soubesse que você era brasileira, eu não teria falado com você. Então, assim, tem brasileiros maravilhosos, americanos maravilhosos, mas isso não é uma questão de nacionalidade, né? É uma questão de pessoas. Mas eu conversando, meu inglês, né, no início não falava nada, mas nesse momento estava conversando em inglês. Ela, nossa, você é brasileira? Eu falei, sou. Ela... Se eu soubesse, eu não tinha falado com você. Então, assim, isso doeu. Tive muitos brasileiros que me ajudaram, que eu amo, que eu encontro, que eu tenho contato. Mas existe sim, brasileiros que não falam com brasileiros, porque acham que moram lá, porque, né, para morar lá tem que ter muito dinheiro. Sim, então, existe sim esse preconceito. Não vou dizer que é um preconceito reverso, não vou usar esse conceito, mas eu sentia mais, assim, exemplo, as pessoas falavam assim, você é de onde? Eu brincava, você acha que eu sou da onde? Do Canadá, de Cuba, da França. As pessoas nunca acertavam que eu era brasileira. Isso era uma coisa que me chamava a atenção. Então, acho que eu sou a cara, né? Cabelo, cor. Eles nunca achavam que eu era brasileira. Então, eu frequentava bons lugares, bom restaurante. Gente, eu já estive lá com um amigo da Ivete, essa história que eu ia te contar. Então, assim, eu sentia... mas você aqui nesse lugar fazendo isso, não o preconceito explícito, né? Sim. Mas não por parte de americanos também. Entendi. E para além disso, qual foi seu maior choque cultural? O maior choque cultural foi a questão de entender melhor. Foi na primeira vez. Eu nunca tive essa questão de viajar, assim. Sim, sempre quis muito viajar, mas os Estados Unidos não era a prioridade, muito pelo contrário, era meio avessa, assim, né? Porque tem que ir para Nova York. Eu, não, gente, deixa eu ir para Paris, não gostava de inglês, deixa eu estudar francês. E são a questão da segurança. A segurança foi um choque, então a gente saía e aí a gente parava o carro com a porta aberta no meio da rua, eles me largavam a bolsa, vocês não vão fechar o carro? Vocês não vão guardar a bolsa? Ué, Lívia, para quê? Ninguém mexe. Ninguém pega. Olha, e eu sempre... mas não tem que guardar? Não, ninguém mexe. Aquele cuidado ninguém que é quase pega. automático, né? Então, assim, já aconteceu. A gente tem uma festa do Pôr do Sol que é lindíssima, né? E aí tinha casais, todo mundo assistindo a festa do Pôr do Sol, todo mundo foi embora. Tinha um telefone. Deixaram o telefone. Ninguém mexe. Por mais que você tenha boa vontade de tirar dali, de entregar para a polícia, a pessoa que perdeu, ela vai ali procurar. E se ela vai ali, que ela lembrou, nossa, eu estava tirando foto ali, deixei o celular ali. O celular não tá, ela vai procurar onde? Não vai passar na cabeça que alguém entregou. Então, literalmente, ninguém mexe. E isso, assim, do menor ao maior, ao ponto de você parar o carro, deixar a porta aberta, com a bolsa dentro, que ninguém vai mexer. Então, esse respeito e essa segurança foi um ponto. E o outro ponto, questão de valores. O quanto a gente paga de impostos, né? O quanto a gente paga caríssimo
aqui, coisa que lá não vale nada. Então, foram os 2 choques. O quanto a gente é apegado a marcas, quanto a gente é apegado às situações, né? Preciso dar exemplos de valores? Pode, fica à vontade. Vamos, já que a gente pegou. O dólar tá caro. O dólar tá quanto? R$6? Vamos pôr R$6. Vamos pôr R$6 para facilitar as contas. É o novo. Assim, é o novo. Eu paguei R$6.000, enquanto aqui ele tava R$15.000. Nossa. Mesmo o dólar a R$6. Então, o que é que tá por trás? Eu comprei bolsas, comprava bolsas, né? Vou comprar a bolsa da Tommy, ok, $20. Eu pegava, chegava no aeroporto, a mesma bolsa, a mesma cor, na loja oficial, R$500. Então, a coisa que eu paguei 100, aqui era 500. Então, isso foi um choque, né? Eu nunca fui muito apegada a marcas e, né, adoro feira dos Goiânia. Eu sou, beleza, o que fica bom eu uso. Então, entender essa dinâmica, eu falei assim, cara, quanto a gente paga? É imposto? É o brasileiro supervalorizando o que é exterior? E aí eu lembrei da história engraçada. Teve uma vez que eu cheguei e aí estava no evento e cheguei direto para um evento de dança, foi super legal, e aí eu recebi mensagem no dia seguinte, nossa, que bom que você voltou. Eu falei, por que você não falou comigo ontem na festa? Mas é porque agora você é internacional. Então, na cabeça do ser humano, eu não sei o que acontece, porque você viajou e voltou, você é outra pessoa. E aí as pessoas mudam com você, porque quem me conhece sabe, eu nunca mudei, eu sempre sou a de sempre. E aí elas te tratam diferente. Então, o que circula, por que se dá tanto valor ao que é de fora? Por que se dá tanto valor? E aí é um negócio que eu falo, na hora que eu viajo, eu recebo um monte de mensagem, volta logo. Eu falo, volto não, que agora eu estou aqui na minha viagem, volto na hora que eu tiver que voltar. E na hora que eu estou aí, vocês não estão me procurando, quanto me procuram quando eu estou aqui fora. Então, aproveite as pessoas enquanto elas estão com você. Né? Volta logo, estou com saudade. Então, cheguei. Quem vai vir me ver? Agora não dá. Eu estou ocupado. Não sei o quê. Então, já viajo de novo, hein? Já dei um spoiler. Então, tem muito isso. Eu já falei, para com essa de volta logo. Aproveite as pessoas. Aproveita a Bárbara. A gente está aqui conversando, está aqui no reality. Então, a gente acaba perdendo esses valores. Isso com certeza. Sim. Muito interessante. Então, foram esses choques, assim, as pessoas darem muito valor a marcas, o que é de fora, o você sair, né, para respeitar, e a questão da segurança, assim, e o respeito com o outro, assim, não importa o seu trabalho, se você é manicure, eles respeitam muito você trabalhar, independente do que seja. Não existe esse negócio de subemprego, não existe. É um respeito muito grande, assim, com as pessoas, né? Sim, sim. Que bom que foram experiências positivas, sim, né? Até porque você já está voltando para lá. Minha mãe nem sabe ainda. Agora ela sabe. Minha mãe nem tá sabendo. Agora ela já sabe. Mas também eu não vou chamar aqui Lívia Cristina para ficar falando e não vou mostrar ela dançando para vocês, que é um arraso. O pessoal que acompanha a gente pelo Instagram do Reality Mulheres Criativas já viu. Já teve aquele teve um gostinho spoiler, assim que a gente exatamente, fez aqui no improviso, mas agora vocês vão conferir algumas apresentações da Lívia pelo mundo de ritmos distintos e daqui a pouco a gente volta. Olha samba de um pé negrão. Ei.
Arrei os meus anseios, perco o véu e vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Lívia, conta um pouquinho pra gente então como foram essas experiências, vários momentos, vários estilos, vários parceiros. A gente não conseguiu retratar nem um terço. Da mas, sua experiência, com certeza. o primeiro vídeo aí é com o Rodrigo. O Rodrigo, né, é professor de São Paulo. Ele que foi pro espetáculo fora e eu falei que eu, né, estaria na companhia. Então, o Rodrigo tem essa responsabilidade. A Ciazejo, que está mostrando agora, que foi a minha grande escola, que abriu as portas assim para muitos trabalhos em companhias, organizações e eventos aqui em Brasília. A Ciazejo ainda existe, né, eu já não faço mais parte, mas foi fundamental no processo. Esse vídeo é de 2012, nossa primeira apresentação. Nossa. E teve o outro. E em seguida o trabalho com as mulheres, né? Então, como eu falei, eu sempre tive uma atuação muito forte dentro da dança, principalmente no que diz a respeito das mulheres. Por exemplo, em 2010, a gente organizou o primeiro congresso Ladies Style, que é um congresso só para mulheres. E spoiler, ano que vem vai ter mais. Então, a gente fez um congresso só para desenvolver as mulheres na dança de salão, né? Trazendo essa posição, trazendo, empoderando, né? Para que elas tenham essa representatividade maior. Então, ele teve o VSB Ladies, era um grupo de mulheres aqui em Brasília e, pasmem, tinham 50 mulheres. Nossa. Então, aqui a gente tem 18, tá tudo bem. A gente trabalhava com 50 mulheres. E depois uma outra apresentação nos maiores congressos de Brasil, Semana da Cultura Latina, com trabalho com mulheres também. Então, a gente sempre tá caminhando, né? Tá caminhando, estamos chegando em construção. Lá. Você passa de um lugar que você trabalha com dança para um lugar que você trabalha com empreendedorismo na dança. Sim. Quando que foi essa virada de chave? 2019, eu tinha acabado de chegar de uma das viagens dos Estados Unidos e eu estava meio perdidinha, assim. Eu falei, poxa, já realizei muitos sonhos que eu tinha, já conquistei algumas coisas, a independência financeira ainda não, mas já tinha conquistado muitas coisas, tinha viajado, cheque. E agora? Então foi um momento que eu me vi bem perdida, assim. O concurso, lembra que eu fui em 2018, parei, a dança, né, tomou muito espaço, e aí eu comecei a estudar o autoconhecimento, fui estudar para mim, e conversei com o Marcelo, o vídeo do navio, que é um grande amigo. Eu falei, Marcelo, antes que eu tome uma decisão de voltar para o RH, de ficar com a dança, eu preciso ir para São Paulo, porque São Paulo é um polo, né? Uma outra energia, eu preciso ir para São Paulo. Ele falou, então, vamos, o Marcelo sempre desenvolvia isso. E aí ele falou, vai ter o Empreendence, né, que é empreendedorismo para dança de salão, para profissionais da dança, para donos de escolas. Então, era um final de semana, imersão, muitas palestras. E aí fui trabalhar com o Marcelo no Empreendence. E logo em seguida, isso foi no final de 2019, e logo em seguida veio a pandemia. Então, já dentro desse projeto, a gente deu suporte para os profissionais da dança de salão vir para o online. Porque, primeiro que o professor de dança, o artista, ele não se vê como um empreendedor. Ele não vê que aquilo ali é um negócio, que precisa ter uma organização, que precisa ter um planejamento, que precisa ter um cuidado como uma empresa. Né? Eu preciso de missão, visão, eu preciso estruturar o negócio. E, principalmente, entrando a pandemia, e agora? É tudo presencial. Então, a gente pegou, né, assim, abraçou, liderado aí pelo Marcelo, a gente abraçou e falou assim, vamos dar o suporte. Foi um projeto maravilhoso, assim, a gente fez com que dentro da pandemia os profissionais de dança conseguissem manter as aulas no modo online e vim, porque já em 2016 eu já estudava marketing digital, porque eu já queria, né, não ser dependente de um espaço físico. Então, a gente veio trazer toda essa consultoria de o que é o marketing digital, o Instagram, como entender, e vendas, e montar o produto, montar o seu primeiro, porque a gente precisa estruturar. Você não é só um artista, você tem um negócio. Então, você precisa entender isso como negócio, você precisa levar isso para as redes. Então, a gente já trabalhava toda essa consultoria.
E aí, em um determinado momento, eu entendi que não, eu não queria só isso. E aí eu acabei saindo do projeto para cuidar do meu projeto, que era trazer com força a questão do coach para mulheres. Então, isso foi em maio de 2020. Eu não, dentro da pandemia, eu não queria vender a dança, né, porque a dança era uma coisa muito minha. Eu falei, o que eu ainda não fiz? O que eu quero realizar? O que mexe ali naquela linha do autoconhecimento? O que eu não fiz que eu ainda quero fazer? O que me move? Qual que é meu propósito? E aí veio aquela frase, se você pudesse tornar o mundo diferente, o que você faria? O que você faria? Se você pudesse, com o que você tem, transformar o mundo diferente. Eu falei, acho que eu preciso, eu não gosto da palavra empoderar, mas eu vou falar empoderar para facilitar. Eu acho que eu preciso empoderar as mulheres, porque o assédio, o abuso, o feminicídio, tudo isso eu vejo como sendo o final da linha de mulheres que lá no início elas estão com a autoestima machucada. Então, se eu posso fazer um mundo diferente, e já viu a força de uma mulher com a autoestima trabalhada, o que elas são capazes, vocês conhecem, mulheres incríveis. Então, eu passei por vários processos, por várias situações, e olhando esse cenário, eu falei assim, acho que eu consigo ajudar essa mulherada. E eu ouvia muito das pessoas falando assim, nossa, mas você é muito forte. E eu, nossa, mas você é muito empoderada. E eu, jura? Então eu comecei a entender assim, mas quem é essa pessoa que você está vendo que eu não estou vendo? Quem é essa pessoa que faz todas essas coisas que você está dizendo que eu não estou vendo? Então, e aí foi junto com esse período, né? Eu falei, então se de alguma forma para ela eu sou empoderada, eu tenho alguma coisa que ela acha que não tem. Então, deixa eu entender que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, deixa eu olhar mesmo para mim, para a minha história, e aí eu comecei a construir os projetos. Eu fui estudar PNL, fui estudar coaching e montei o meu projeto com mulheres. A gente já chegamos aqui? A gente pode chegar nesse ponto, mas antes eu queria entender, então, por que você não gosta do termo empoderamento? Porque eu acho que você já nasceu empoderada. Você já tem o seu poder e a sua força. Você só não está vendo isso. Então, eu não posso te empoderar, eu posso te ajudar a se enxergar melhor. Porque você já tem essa força dentro de você. Claro que hoje, né, o conceito de empoderamento ele já mudou, mas antes, no início, era nessa ideia de dar o poder a alguém. Sim. Eu não dou poder a ninguém. Você já tem isso em você. Eu te ajudo a se ver melhor, a se reconhecer e trabalhar a sua autoestima. Entendo. E concordo, inclusive, e acho incrível a gente começar a fazer esses debates para a gente democratizar esses termos, né? Porque quanto mais difícil for a linguagem, menos a gente alcança mais e mais mulheres. Então, exatamente. De fato, assim, ninguém precisa nos dar poder, porque já temos. E dar a voz também, dar a voz às mulheres é terrível. Esse é terrível. A gente sempre teve, né? Esse nunca foi o problema. Ok, e aí você criou então o projeto Mulheres Incríveis, Pois Somos. Pois Somos. Então fala um pouquinho desse projeto. Incríveis. E aí o projeto eu procurei muito um nome e fiz brainstorm, procurei, pesquisei, perguntei para elas e nada, dona de si, dona de mim, né? Todo mundo quer ser uma mulher incrível. Só que para cada uma existe um significado diferente. Então, para você, ser mulher incrível é uma coisa. Para a Janete é outra, para a Maria é outra. Cada um tem o que é para você. Eu tenho o meu conceito de mulher incrível. Eu conto daqui a pouco. E aí eu comecei a trabalhar, fiz uma semana de lives. A gente trabalhou as lives. E, tá passando um pouquinho as meninas. Essa aí foi a mentoria. Então, eu fiz uma semana de lives, né? E que tá assim, eu fiz uma semana de lives. Olha o spoiler, gente! Vocês já estão vendo spoiler. Vou contar de tudo. Então, tudo começou com a semana de lives, que a gente fez um lançamento para lançar a mentoria. A semana de lives vai sair um e-book dela, que vocês já viram aí, rascunho da capa. A gente vai transformar ele no e-book. Depois da semana de lives, a gente fez a mentoria para elas. Qual que era o foco da mentoria? É entender que ela precisa respeitar o seu passado e, no presente, construir o futuro que ela deseja. Então, a gente coloca um olhar para entender o passado, a gratidão, o que aconteceu com você faz parte da sua história, de quem você é, que te torna mais forte.
né? E ontem eu fiquei bem emocionada aqui com a história, né, esqueci o nome dela. Também não vou lembrar, era um nome bem difícil. E ela era uma moradora de rua que foi presa e ela tem muita gratidão pela história dela. Eu falei ontem para ela, você é a concretização do que eu acredito, porque não importa o que aconteceu no teu passado, te construiu para ser a mulher que você é. Então você precisa olhar para a sua história com mais carinho, com mais amor, com gratidão. Se tiver que perdoar alguém ou se perdoar no caminho, então dentro da mentoria a gente faz esse trabalho de gratidão, de perdão, e a gente precisa, entendendo esse passado, a gente precisa olhar para você no hoje, quem você é, o que você quer e onde você quer chegar. Então a gente faz toda essa construção dentro da mentoria. Então a mentoria é só para mulheres, né? Então a gente faz esse trabalho dentro da mentoria. Depois a mentoria acabou, não, a gente quer continuar, não abandona a gente. Aí eu criei o clube. Só rapidinho para eu esclarecer, a convidada de ontem era Isa Conrado. Isa Conrado, do Gama, maravilhosa. Eu vou postar ela no meu Instagram. Obrigada. E assim, né, vai na live de ontem e assiste a história dela. Gente, ela foi presa, morava na rua, era drogada e hoje era uma das maiores empresárias de Brasília. Então, assim, vale muito a pena. E é muito essa concretização. Não importa o que aconteceu, respeita a sua história, o seu passado. E hoje, no presente, a gente constrói o futuro que você deseja. E aí, as meninas sentiram a necessidade de continuar trabalhando junto. Aí eu criei o Clube das Mulheres Incrível, que já era um trabalho já mais quinzenal, e a gente tinha outras temáticas, empreendedorismo, marketing digital, porque depois que elas olham para elas vão querer cuidar do negócio delas. Então, sentia a necessidade de outros atendimentos. E aí uma das meninas, a Lígia, falou assim, você me ajudou a olhar para mim, para eu destravar a minha vida financeira, emocional e profissional. Nossa. Simples assim, hoje é a linha de trabalho. Então, você ajudou a me olhar para mim, e com isso eu consegui destravar a minha vida profissional, financeira e consequência emocional. E ela casou esse ano. Estou tão feliz. Então, essas respostas são muito positivas, né? E aí, essa foi a primeira turma. Quando foi vir... Quer perguntar alguma coisa? Posso seguir? Não, fica à vontade. Quando foi para a segunda turma, no ano passado foi quando minha mãe teve Covid e a gente deu uma suspendida no projeto, né? Minha mãe teve Covid, ficou um mês de UTI, 2 intubações. E depois da minha mãe, eu recebi o convite para voltar para os Estados Unidos. Então, o projeto com as mulheres, ele falou, segura, que tem outras coisas acontecendo e agora a gente está retomando, vocês viram. Capa do e-book já está quase pronta, tem site novo chegando, tem muitas novidades. Então, acompanhe que vai ter muita coisa. É claro, não vamos deixar a dança, a gente vai trabalhar com esses 2 projetos juntos. Legal, então... A sua marca é uma marca pessoal, é a Lívia que está à frente disso tudo. Sim. E você hoje entende que você pode se doar a um e ao outro. Sim. Simultaneamente. Já foi um conflito. Até porque né? a dança, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, de empoderamento, de autoestima, de protagonismo. E mais do que isso, é uma excelente ferramenta de desenvolvimento pessoal para o ambiente corporativo. Lívia, que história é essa? Vamos lá, dentro da empresa, eu vou usar termos básicos, tá? Só para a gente entender. Dentro da empresa tem alguém que manda e alguém que obedece. Certo? Na dança tem alguém que manda e alguém que obedece. E para que isso funcione, eu preciso de trabalhar a comunicação. Eu preciso melhorar a comunicação dentro da empresa e eu preciso ter essa comunicação, essa fala e essa escuta. Se as duas começam a falar aqui ao mesmo tempo, ninguém entende nada. Então eu falo, você escuta. Uma hora você fala, uma hora eu escuto. Isso é uma dança. Legal. E aí, às vezes, o que acontece é que a empresa contrata uma pessoa para fazer uma ginástica laboral, porque os funcionários estão estressados, e contrata alguém para treinar liderança, comunicação, relacionamento, sendo que a dança pode trazer essas duas coisas. Esse é um dos projetos da pós-graduação que está em andamento, mas eu sei que a Júlia já está assistindo. Um beijo, Júlia, a gente veio conversando que pode-se fazer todas essas coisas juntos, né? Mas por muito tempo eu ficava nesse conflito, tem que dançar
Ou ser coach, uma coisa ou outra. Não, mas eu sou todas as coisas. E como é que eu levo isso para o cliente? Como é que eu mostro isso? Ai, que confusão! Então, tem esse conflito de identidade. Não, pera. A gente pode fazer as duas coisas e a gente pode conduzir as duas coisas. Ou 3, 4, quantas quiser. Cabendo na agenda, Cabendo né? na agenda, Tá tudo organizando, certo. planejando, a gente consegue. E o e-book, como é que chama? 7 segredos das mulheres incríveis. Então você pode dar um spoilerzinho resumido de quais Posso, são os 7 segredos? O primeiro é você fazer as pazes com o seu passado. O segundo é você olhar para você. Será que você é quem realmente você pensa que é? Minha mãe diz que eu sou bagunceira em casa. Mas, mãe, aqui as meninas dizem que eu sou a mais organizada. Então, porque a sua mãe não conheceu as meninas, aí a referência dela é muda, outra, né? Pode ser. Mas então, será que você é realmente quem você pensa que é? Às vezes a gente tem uma imagem distorcida a nosso respeito, como eu tinha, que as pessoas me viam uma pessoa segura, confiante, e eu não me via daquela forma. Sim. Entender que o não também é resposta, né? Como é difícil falar o não. O que eu preciso entender para dizer o não? E tá tudo bem. Não posso. Então, quando eu entendo meus valores, aquilo que eu quero para mim, o que eu estou buscando, é muito fácil dizer sim ou não. É muito fácil eu entender que sim, o reality, vou aceitar, vou entrar, porque isso está de acordo com o que eu estou buscando. Não. Então, entender, né? Todo mundo tem essa dificuldade de dizer não. Então, o que é negociável, o que não é inegociável, o que é essencial para você. Com o que você gasta seu tempo, sua energia e o seu dinheiro. Aí você sabe dizer sim ou não. E aí tem muita gente que fala assim, mas eu não tinha opção. Já viu aquela frase assim, mas eu não tinha opção? O não, ele é sempre a resposta. O negócio é que às vezes eu não quero lidar com as consequências da escolha que eu faço. Então a gente fala muito disso nesse capítulo. E a gente fala um pouquinho, não muito, sobre autoestima, os mitos e verdades, né? Será que é ir para o shopping gastar? Será que é só o físico? Será que é só estar bonita? Né? Então, quantas pessoas a gente não conhece aí que milionárias, lindas, tem tudo, tem um casamento dos sonhos, tem filho, família, fama, e são pessoas infelizes, né? A gente tem um monte aí hoje, então a gente vai entrar um pouquinho nesse tema. O tá tudo bem, não estar tudo bem sempre, né? A gente se respeitar, ser vulnerável, né? E aí tem aquele conceito, mas demonstrar sentimento é fraqueza, né? Então, o que é o ser vulnerável? O que eu permito, o que eu não permito, né? Tem um capítulo bem legal sobre isso. O da gente não se punir por não ser perfeita. Vamos falar dos padrões de beleza? Então a gente entra muito nessa seara, né? Alguns anos atrás, o padrão de beleza era ser gordinha, hoje magrinha. Então, cada época dos anos, cada momento, o padrão de beleza é de uma forma. Então, talvez eu nasci na época errada, né? Hoje, os cachos são bonitos. Comigo não era assim, eu tive que passar pela transição. Entendeu? Então, cada época, né, tem um padrão diferente. A gente se entender que o seu padrão é você, né? A gente entender tudo isso. E, no último, a gente começa a passar pela linha de construir o nosso futuro. Então, esses são os 7 segredos, porque as mulheres incríveis, elas constroem o futuro que elas desejam. Elas não esperam cair do céu alguma coisa acontecer. Entendi, nossa. Entendeu? Só de ouvir os títulos a gente já fica assim, uau, dá para fazer uma mentoria em cada um, né? E qual que é o seu público dessas mentorias? É curioso, porque o público são mulheres que não se enxergam como elas realmente são. Independente de idade, é uma coisa bem variada? Bem variada. Bem variada, eu deixo bem aberto. Mas o foco maior está sempre muito ali entre os 30 e 45. Por quê? Porque elas passaram a vida inteira em busca de uma receita de sucesso que não é sucesso para elas. Você tem que fazer medicina, você tem que passar um concurso. Então, elas chegam ali nos 30 com uma vida que talvez os pais imporam por achar que era melhor, vivendo porque a sociedade diz que você tem que ter estabilidade. Problema nenhum com ninguém, nenhuma situação. Só que elas se veem ali nos 30, casada, com família, no emprego que não gostam. E aí? Então, nesse momento é onde eu vejo a procura maior para a mentoria, assim, fui abrindo mão de mim, fui vivendo no automático. E agora? Estou aqui nos
30, 30 e pouco, até nos 40, né? E se veem aí infelizes muitas vezes. Entendi. Faz sentido? Faz total sentido. Porque mulheres incríveis, eu vou ler, gente, porque as mulheres são incríveis pela sua incompreensível capacidade de serem o que quiser e fazer o que quiser. Possuem uma força inexplicável, se tornando imprevisíveis, pois estão além do que elas mesmas e os outros possam imaginar. E com isso se tornam incompreensíveis. Então, seja incompreensível, inexplicável, imprevisível, seja incrível. By Lívia Cristina. Então, assim, foi um conceito que eu demorei a criar, porque você já se viu naquele ponto que você fala assim, nossa, nem acredito que eu fui capaz de fazer isso. Sabe aquele sentimento? Nossa, mas eu fiz isso. Aconteceu aqui comigo esses dias que eu precisei traduzir meu currículo para o inglês. E aí eu fui atrás, fulano me ajuda, porque eu tenho as coisas do reality, estou sem tempo. No tempo que eu pedi às pessoas, que eu gastei pedindo para as pessoas fazerem, porque eu acreditava que o inglês delas era melhor do que o meu, eu perdi um tempão. Só que eu tinha uma pressa, eu falei assim, quer saber? Vou fazer. Bom ou ruim, eu sentei, 15 minutos eu terminei. A Pri me ajudou, assim, eu falei, Pri, dá uma lida aí só, não confere, ela tá tudo certo. Então eu fui pedir para os outros, porque eu acreditava que eu não era capaz. E aí aquela história, o resultado cura, né? E fiquei orgulhosa, feliz da vida, para alguém que odiava inglês. Mas assim, são pequenas conquistas que às vezes a gente joga pro outro achando que a gente não é capaz. Sim. Aí você fala assim, nossa, eu fui capaz, eu consegui. E às vezes a gente se bloqueia, a gente se trava no antes. E, inclusive, é uma conquista que, como a gente estava falando aqui no início, é um processo, é um pouquinho de cada vez. E você está nesse lugar de líder, de mentora, de as pessoas olharem para você e falarem, uau, aquela ali é uma mulher segura, com autoestima lá em cima, confiante. Isso não quer dizer que você concluiu o seu processo. Todo dia a gente aprende uma coisinha nova para fazer com que a gente trabalhe isso aqui dentro, né? Eu acho que esse é o grande segredo, que eu sou tão apaixonada pela dança e pelo desenvolvimento pessoal. Porque é um infinito. Literalmente um infinito, porque você sempre tem a aprender, né? Não tem essa, ok, eu tenho 15 anos de dança, mas eu sempre tenho a aprender, e eu sempre estou estudando, não tenho um fim, você sempre tem algo a aprender, e eu gosto muito de aprender. E o desenvolvimento pessoal também, ok, hoje eu já me conheço um pouquinho mais, já entendo muitas coisas a meu respeito, mas ainda tem algumas coisas para cavar, para desenvolver, para construir, então não tem um fim. E, gente, não é da noite para o dia. Porque eu me achava bem feinha. E eu era bem feinha também. Confesso que eu era bem... Acho difícil. Tem lá no Insta, tem a transição capilar. Né? Então, né? Mas era mais essa questão do me achava feinha, porque eu me via daquele jeito, né? Então, é um processo. Às vezes eu nunca falei pra ninguém, né? Para as meninas, tem a Mari que fala assim, ai, como eu já chorei. Aí eu falei, mas eu não disse que ia ser fácil. Eu não prometi que não ia doer. Você não me viu prometendo nada desse tipo. Então, é uma construção, é um processo. A gente precisa respeitar, a gente se respeitar, respeitar o nosso tempo, se acolher também. A gente estava falando esses dias na palestra sobre o relacionamento tóxico com você mesmo. E mas que burra. Mas não consegue fazer isso. Coisas que a gente fala pra gente de brincadeira, mas isso cresce numa proporção que a gente não tem noção e vai contribuir com a nossa baixa estima, com a nossa insegurança, com a nossa percepção de não ser capaz de fazer alguma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, porque tudo isso ele ganha uma proporção muito grande. É aquela história de onde a gente foca a nossa energia, é onde é o que cresce. E uma coisa muito legal, eu li o livro O Segredo do Subconsciente. Eu não vou ler o nome, mas maravilhoso. Ele vai explicar exatamente como o nosso subconsciente, o consciente trabalha. E no início do livro ele fala assim, é como se a gente pegasse sementinhas, os pensamentos, o que a gente assiste, tudo são sementinhas que vão sendo plantadas no subconsciente. Só que tem o grande segredo, é que o subconsciente ele não consegue distinguir o que é bom e o que é ruim para você. O que você fala, o que você sente, o que você mentaliza, o que você pensa, ele vai ampliar, ele vai fazer crescer, são sementes, e as sementes vão desenvolver.
Lembrando que ele não sabe o que é bom e o que é ruim para você. Então, se você alimenta de coisas negativas, ele só vai fazer crescer, porque o trabalho do subconsciente é desenvolver aquela semente. Só que a gente, e aí é 50-50, a mesma força e energia que ele vai usar para desenvolver coisas positivas é a mesma para coisas negativas. Só que a gente está sempre focando no negativo. E é isso que vai crescer, porque é isso, temos sementinhas que vão desenvolver. Então, pense aí o que você está pensando, o que você está falando a seu respeito, o que você está desenvolvendo, onde você está colocando sua energia. Então, onde você coloca a sua energia, cresce. Eu pus minha energia 15 anos aí na dança. Tá crescendo. Ela está crescendo. Já levou para outros lugares. Então, talvez se eu tivesse colocado energia estudando para concurso, né? Naquele boleto que sua mãe já pagou. Minha mãe já pagou. Mas uma coisa curiosa, nada contra para quem estuda para concurso público, isso era 2018. 2018, quando eu comecei a estudar para o concurso em 2016. Eu queria TRT, porque eu já entendia, né, legislação trabalhista. Tinha TRT Rio, São Paulo, Brasília, Goiânia. Tinha uns 7. Daqueles 7 que eu estava estudando lá em 2016, que fiz uma pausa em 2018, acho que só saiu um, aquele que minha mãe pagou o boleto, porque os outros não saíram. Então, assim, se eu tivesse sentada, nada contra quem está aí focado, mas eu já fui, voltei, aprendi inglês, assim, muitas... E tá aqui hoje, e tô né, aqui no real. Disso. Por conta disso. Então, assim, as voltas que a vida vai dando. E se eu tivesse voltado ali, quando era para voltar, não tivesse ouvido não vai, fica aí, eu estaria sentada tentando passar naqueles concursos. Nada contra quem quer passar. Mas é porque eu sou meio fora da caixa mesmo. Não, mas é isso. Você já foi, já voltou, já construiu aí vários outros projetos depois que você voltou, não só relacionados à dança, mas sempre ali circulando esse universo, né? E me conta quais que são os seus planos para o futuro, com as mentorias, com esse trabalho com as mulheres, o e-book. Meus planos, ganhar o prêmio, para poder aumentar a estrutura do projeto, a equipe, né, criar inicialmente o e-book que vai sair, a nova turma de mentorias, né? Então espero que esse ano a gente ainda tenha mais 2 turmas. Em setembro a gente tenha que fazer talvez uma pausa, umas férias aí, mas a médio e longo prazo eu quero me tornar referência em trabalho com mulheres no Brasil e no mundo. Ótimo. Boa sorte, sucesso nisso. Obrigada. E eu vou te levar para palestrar também nos meus projetos. Tá bom, vou esperar esse convite. Sim. Mas me conta, como é que tá a saudade de casa, do papai, da mamãe? Tá sofrendo? Porque você morou muito tempo fora, né? Então acho que você sabe fazer essa gestão aí dentro de você. Apesar de a gente estar aqui há praticamente 3 semanas, parece que a gente está aqui há meses. Como é que tá isso? Como é que tá sendo essa experiência para você? Tá muito tranquila, como já falei, né? Já fiquei muito mais tempo fora. Eu acho muito divertido que meu pai sente mais a saudade. Minha mãe, eu falo, mãe, tá com saudade? Não, tô te vendo aqui pela tela do celular. Às vezes ela mandou as mensagens aqui. Aí esses dias eu falei, mãe, tem uma semana que eu não falo com você e aí você não me atende. Ela, na hora que eu te ver, que eu quero te ver, eu coloco aqui no YouTube e sei o que você tá fazendo. Maravilhosa, como é que é o nome dela? Alda. Beijo, dona Alda. Espero que a senhora esteja assistindo a gente e comentando. E aí, assim, minha mãe é uma figura, assim, então a vantagem aqui é que ela consegue ver, né, quando eu tô ela aí te pelo vigia, ao vivo. mas você não vigia ela. Ela não me vigia. Só que quando eu tô viajando fora, aí não consegue, né? E até porque, assim, alguns projetos eu não posso postar, algumas coisas, né, são mais guardadas, então não tem esse acompanhamento direto aqui. E a saudade, tanto lá quanto aqui, como foi um momento que eu entendi assim, não sei quando volto, era uma coisa que no primeiro momento eu falei assim, não tem espaço para saudade. Então era muito de eu preciso viver o hoje. O hoje eu tô aqui. Então isso me trouxe muito para o presente. Hoje eu tô aqui, de aproveitar o momento que eu tenho com você, que seja 5 minutos, mas eu tô presente aqui com você.
né? E não, eu tô aqui e domingo acaba, e segunda eu tenho um compromisso, eu tenho que fazer uma prova de roupa, segunda... Entende? É o estar aqui, estamos aqui agora. Então foi assim que eu fui desenvolvendo, trabalhando a questão da saudade. Gente, tô com saudade de todo mundo, tô voltando. Mas de estar muito... Hoje eu tô aqui, a gente não tem essa experiência. E isso não vai se repetir para tudo na vida, às vezes... E acontecia muito lá fora. Ah, eu tô morando aqui. Nunca fui à Disney, você acredita? Morando lá, porque a gente perde. Ah, depois eu vou. Ah, vamos se encontrar, Bárbara? Não, outro dia. Não, depois eu faço. E a gente vai deixando tanto as relações quanto as coisas que a gente quer conquistar para depois. É isso. Por que e talvez o depois não chega, né? A gente tem tantas histórias que... E aí vai deixando. Não, vive hoje, porque na hora que eu não estiver aqui, eu aproveitei o máximo de você, dessa experiência, dessa situação. Eu tirei tudo que ela podia. E não fiquei aqui pensando no amanhã. Eu sou muito hoje. Que bom, que bom. É uma característica bem importante para quem está sendo mentora de tantas mulheres. Sim. Mulheres incríveis. Sim, mulheres incríveis. Lívia, então, agora para a gente encerrar nosso podcast de hoje, vamos para um bate-bola jogo rápido? Sim. Será que eu estou preparada? Dá para editar a produção? Não, né? Vai. E é rápido, hein? É rápido? É bem rápido. Um país. O Brasil. Deu uma pensadinha. Acho que eu pensar pra quê? Depende. Mas o Brasil. E aí lá vem ela com essas perguntas. Tá bom. Uma cor. O roxo. Uma música. Eu posso ser a da Isa com a Sandy. Eu só preciso ser. Ok, legal. Um estilo de dança. Todos os que se dançam a dois. Olha a resposta dela. Um sonho. Poder transformar a vida de muitas mulheres. Um medo. Então, não tenho medo. É uma palavra que não existe no meu vocabulário. Ok. Quando você sai do Brasil, do que você mais sente falta? Do pagode, cara. Facinho de resolver, então. O pagode eu sinto Dá pra resolver. muita falta. De vez em quando a gente tem uns lá, mas não é a mesma coisa. Ok. Uma mulher criativa que te inspira? A minha diretora, Pamela Connolly. Um beijo pra Pamela, então. A gente precisa mandar em inglês, mas ela tá tudo bem. Beijo, Pamela. Obrigada. Pamela. É isso. Tamo junto. E o que o reality representa pra você? Uma virada. Um novo momento e uma nova fase. Ok. Então, que seja um lindo recomeço para você, uma linda nova fase. Eu te admiro ainda mais depois de saber de tantos projetos incríveis. E é isso, muito sucesso sempre. Muito obrigada pela sua participação aqui. Foi ótimo conversar. Eu já era fã, né? Já era fã, vou te carregar comigo sempre. Mas obrigada. Eu que agradeço. A gente pode mandar beijo? Pode, fica à vontade. Então, quero mandar beijo pra minha mãe, pro meu pai. Minha mãe veio essa semana trazer roupa de frio pra gente. Pra minha irmã, né, que eu sei que ela não tá com saudade de mim, mas ela só fala. Sabe as pessoas que falam que não tá com saudade, mas tá morrendo de saudade? Sim, é desse típico jeito. de irmão. Pro meu time do bem, Vanessa, pros meus... Tem a galera que me ajuda assim, ó. Preciso de uma arte, preciso de não sei o quê. A Ju tá me dando uma mega força. Cleudson, John, tem uma galerinha aí. Deixa eu ver que eu esqueci de alguém. Eu peguei cola, gente. Peguei, porque tem um time do bem pesado trabalhando com a gente, né? E a Júlia, a Kenny, que foi maravilhoso. A Jo, conheci essas mentoras, né? E eu até brinquei com a Júlia, não é minha mentora, mas já te carrego para a vida, né? Então são pessoas que a gente está conhecendo aqui dentro. Muito obrigada, Bárbara, Janete, gente, todas as meninas que estão fazendo parte. Está sendo incrível. Agora você já entende o significado do incrível, né? Inexplicável, imprevisível e tudo, tudo isso junto e misturado. Misturado. Obrigada, Lívia. Obrigada.